Mas de que forma podemos fomentar esse diálogo e garantir uma sociedade mais aberta à discussão e até mesmo ao cumprimento dos direitos humanos? Tudo vai melhorar se o ser humano entender que a convivência em sociedade exige alteridade, e essa alteridade não é só de um para com o outro, é também do entendimento social. Então é uma questão cultural. Os direitos humanos eles não vão se implementar por qualquer decisão de tribunal. É preciso que se entenda isso. Os direitos humanos são uma postura de dia a dia, não só individual, mas também em vários níveis. No nível individual, mas também no nível de decisões estatais, nos níveis transnacionais, enfim. Tudo isso exige um processo de conscientização individual e do todo muito grande. E nada indica que a nossa sociedade hoje incentiva esse tipo de reflexão, né? Todo mundo sabe que todo mundo tem escolhas políticas, todo mundo tem suas preferências, né? Mas cabe aos engagement, né, aos intelectuais da universidade, que geralmente sempre têm causas, e não significa que são causas de direita ou causas de esquerda, significa que eles têm uma causa com o ensino, com explicar as questões do mundo, né? Que é debater, ampliar esse debate, pensar as questões, porque no fim das contas, né, se a gente não parar para ouvir efetivamente, né, e deixar um pouco de lado o nosso ranço, o nosso ímpeto, ninguém vai... A gente nem precisa de todo o processo histórico de afirmação daquilo que é o meu direito de falar sem ser censurado. Seu direito de dar a sua opinião, fundamentada, claro, né, porque não adianta ir para o debate repetindo palavras de ordem da internet numa universidade, porque desde a Idade Média a universidade pensa em termos de pesquisa. Ou seja, se apresenta uma tese, se fundamenta uma tese. Não adianta inventar as coisas, né? Precisa debater com serenidade, com dados, com seriedade, né? Existem várias formas, né, em que a gente pode atuar em várias frentes para tentar conscientizar as pessoas de que os direitos humanos se referem a todos nós, que todos nós somos portadores deles a partir do momento em que nascemos, né, que nós não precisamos correr atrás dos nossos direitos porque eles são nossos, eles estão conosco. Então, acho que a partir do momento em que as pessoas compreendem que elas também têm os seus direitos violados, talvez seja uma forma delas pararem para pensar que os direitos humanos não é algo que se referem só a um grupo de pessoas, né? Por exemplo, os presidiários, como eu disse, mas que dizem respeito a todos nós. Você não vai conseguir se colocar no lugar do outro se você não tiver um espírito aberto à empatia, a tentar entender o que o outro quer, como que ele entende, que contexto ele está colocado. Sem empatia e sem alteridade, você não consegue avançar em diálogos sobre direitos humanos e necessariamente você não vai conseguir avançar na implementação dos direitos humanos. Então, é claro que quando eu falo que existe um papel em nível de Estado e transnacional de buscar a aplicação dos direitos humanos, esse papel ele nunca vai ser cumprido se a própria sociedade também não estiver imbuída desse espírito, dessa vontade. Então, até mesmo para cobrar quando o Estado e as instâncias internacionais não estiverem fazendo o papel que tem que fazer. Esse é um processo, mais do que tudo, de autoconvencimento, de clareza que aquilo que talvez não me interesse ou que eu acho que não me interessa porque diz respeito ao outro, na verdade me interessa, porque eu acabo sofrendo as consequências daquilo. A Declaração de Direitos Humanos ela tem um artigo que ele é frequentemente esquecido, em que ele diz o seguinte: os direitos assegurados pela Declaração Universal de Direitos Humanos, como o direito da informação, etc., da opinião, eles não podem ser utilizados para justificar o argumento contrário que estimulou a declaração. Ou seja, a declaração não pode ser usada para justificar o discurso nazista. Isso estava no cenário do período daquilo. Então veja bem, a liberdade de expressão, a liberdade de ideias que eles estão pressupondo ali, está expresso no artigo. Não significa a liberdade de divulgar ideias sobre a inferioridade do outro, ou sobre como o outro não pode ter direitos, ou como só alguns podem ter acesso a tais coisas. E essa é a grande questão. E é aí que a educação entra com força, né? E tem que entrar com força, e vai ser um desafio, vai ser um problema, né? Mas se você começar com esse trabalho, se você começar com essa atividade, né? Levantar essa discussão na sala de aula,
desde sempre, né? Não é um debate só para adultos, né? É um debate que a criança tem que participar e entender desde o começo, né? Aí você está num caminho, é um caminho lento, né, de mudança, mas ele precisa ser enfrentado em algum momento. Já seria um ganho danado se todo mundo se dispusesse a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, a obter informações sobre determinadas situações. Então, sobre situações de embate político, sobre situações de embate filosófico, sobre situações de intolerância, tentar saber o que é de um lado, o que está acontecendo do outro, tentar estudar, tentar ir atrás de saber quem é que já estudou isso, confrontar opiniões, se abrir para esse debate com o espírito livre e a partir disso firmar o seu convencimento, sem nunca se furtar, ter um diálogo civilizatório com quem não possa não pensar como você, a partir daí a gente já teria um terreno tão pavimentado que eu acho que a concretização dos direitos humanos viria a reboque.